Começando mais um Despertar em Família. Toda semana um convidado especial e um programa inédito para você que nos acompanha. O programa de hoje está muito especial e trazendo muita informação. Nós estamos selecionando e trazendo muito conteúdo bom para vocês sobre saúde, bem-estar e não poderia ser diferente hoje. Com a nossa patrocinadora Óticas Clean também, com a Priscila Lache, a Paty, que fizeram aí essa ponte e hoje trouxeram essa convidada muito especial. A médica oftalmologista, especialista em córnea e catarata, doutora Daniela Basler Barreto. Vem pra cá, doutora! Olá! Seja bem-vinda! Muito obrigada! Olha, o programa Despertar em Família está muito feliz em recebê-la aqui, porque nossos telespectadores, sempre em busca de programação, que traga informação, que fale mais sobre a saúde. E a saúde dos olhos é muito importante. Eu que agradeço o convite de estar aqui falando para o seu público. Muito obrigada, doutora. Fala um pouquinho mais sobre você, sobre a sua especialidade. Eu sou médica oftalmologista, me formei em medicina aqui em Taubaté, fiz a residência no SEMA, em São Paulo, que é um hospital de oftalmologia e otorrinolaringologia, e depois fiz a minha subespecialização de córnea clínica na Escola Paulista, catarata no SEMA e de córnea cirúrgica na Unicamp. Uau! E depois eu já vim para cá, para o Vale. E tem uma clínica aqui em Pindamonhangaba. Fala um pouquinho da clínica pra gente. A clínica é a 3B Oftalmologia. A gente está aqui há quase 13 anos e agora ali atrás da Santa Casa. O prédio novo fica atrás da Santa Casa. Olha, então já está aqui na telinha para vocês, contato, para que você possa agendar a sua consulta. E hoje, doutora, a nossa dúvida é sobre a catarata. Tanto se fala sobre catarata, mas muitas pessoas ainda não sabem o que é a catarata. A catarata é assim, dentro do nosso olho a gente tem uma lente natural do olho, que a gente nasce com ela e ela é completamente transparente. Com o passar dos anos ela vai ficando opaca. Então aqui é o nosso olho, né? A catarata, ela fica aqui, né? Aqui é onde entra a luz, que é a córnea, depois passa pela pupila, né? Que é o pretinho no meio do colorido do olho, e aí vai passar por essa lente aqui. Esse aqui chama cristalino, que ele é uma lente transparente. Então a luz entra por aqui, passa pelo cristalino e vai formar uma imagem aqui nesse pontinho amarelo, que é onde que a gente chama de fóvea, que é a parte central da nossa retina, onde forma a imagem que onde a gente foca. Com o passar dos anos, essa lente vai ficando opaca. E é natural, é um processo natural ficar opaco. E aí, quando a luz entra pela pupila, ela barra a passagem de luz. E isso é gradativo, né? Até que vai ficando ruim. E é aqui que vai se formar a catarata. Existem diversos tipos de catarata, né? Ela pode ser mais na parte posterior, mais na parte anterior, no meio. Existem diversos tipos de catarata e cada uma, todas vão causar baixa visão, mas cada uma, tipos diferentes de baixa visão. Mas todas vão atrapalhando e é um atrapalhar que vai sendo progressivo, vai ficando cada vez pior, porque vai entrando menos luz aqui na retina para formar a imagem. Isso que é a catarata, é a lente natural que ficou opaca. Olha, e doutora, quem pode ter a catarata? É assim, na verdade todo mundo vai ter catarata na vida, mas você pode nascer com a catarata, né, que é a catarata congênita, que é a do bebezinho. Então aquele teste que a gente faz no hospital, o teste do olhinho, que é o pediatra quem faz, que é o teste do reflexo vermelho. Ele serve para ver diversas doenças, alterações no olho, mas a principal delas seria a catarata congênita, que tem que ser operada assim, com o bebezinho com dias de vida, não espera nem um mês quando o bebê tem catarata congênita. E você pode ter catarata na infância, na adolescência. A catarata ela pode ser ocasionada por algum trauma, não traumas leves, né? Traumas grandes, uma bolada muito forte,
uma pancada. Então, às vezes, você tem aqueles pacientes que trabalham em fábrica, algum maquinário, enfim, quebra, bate no olho. Entre outras coisas que pode causar no olho, pode causar também a catarata. Mas a catarata mais comum que a gente tem é a catarata do envelhecimento, é a catarata senil, que todo mundo vai ter. A catarata, ela é igual a ruga, igual é o cabelo branco, todo mundo vai ter, não tem jeito. Né? Que o nosso cristalino, a lente, ele é feito de colágeno. E como o colágeno da pele fica ruim, o do olho também vai ficando ruim, vai entrando líquido, vai hidratando e ele vai ficando opaco. A catarata mais comum senil é a que dá no meio do cristalino, assim, é o meio lá que vai ficando meio amarelado. Então, inicialmente, para o paciente, ele começa a perder o brilho, as cores vão perdendo o brilho e você vai reduzindo o contraste. Então, coisas com contrastes sutis, o paciente começa a não perceber mais. Então, por exemplo, você olha nessa mesa, assim, essas linhas que são só tons diferentes, o paciente começa a não perceber muito a diferença entre esses tons. Até que vai progredindo, vai ficando maior e aí realmente ele começa a não enxergar bem de longe. Uma coisa que é interessante na catarata senil é que o paciente começa a voltar a enxergar de perto, né? Porque depois que a gente faz 40 anos, a visão de perto começa a ficar ruim, começa a cair e a gente precisa daquele óculos de leitura. Quando o paciente começa a ter catarata senil, acontece uma coisa que é a miopização. O paciente começa a ficar míope. E o míope, ele enxerga muito bem de perto e enxerga mal de longe. Então, às vezes, o paciente vai em consulta e você fala assim para ele, o senhor está com catarata. E ele fala, não, mas eu estou enxergando bem, eu estou conseguindo ler. E aí a gente explica, tá, mas você está lendo, mas você não está enxergando para longe. Para longe está ruim. Então, o paciente começa a ter dificuldade para renovar a CNH, para ver a legenda da TV. Mas para ele, para perto, tá bom. Olha, então para ele acha que tá perfeito. Porque ele tá lendo, ele vê o celular sem óculos, ele lê sem óculos. E, na verdade, o que tá ocasionando isso é a catarata. Olha. Então, assim, mesmo o paciente enxergando bem para perto, ele tem que operar, porque a visão de longe tá ruim. Principalmente se é um paciente independente, que anda sozinho na rua, que dirige, ele tem que enxergar bem de longe para poder fazer isso. Sim. E existem outros tipos de cataratas que podem ser ocasionados, por exemplo, por medicamento. Uso crônico de corticoide, aqueles pacientes que precisam muito de corticoide, que têm doença reumatológica e que usa por muitos anos, eles também têm um tipo específico de catarata que é bem aqui atrás, bem no meinho aqui atrás, e ela baixa muito a visão. E são pacientes que referem que a visão piora com a luz. Quando a pupila fecha, né, o pretinho do olho fica pequenininho, a luz só entra pelo meio e aí pega bem em cima da catarata. Então esses pacientes falam que a luz incomoda. Eles preferem ficar no escuro porque eles enxergam melhor no escuro, porque quando a pupila dilata, entra a luz pela lateral da catarata. Então eles enxergam melhor. Olha só quanta informação no programa de hoje. Vocês estão sabendo tudo sobre catarata agora. E nós vamos chamar um rápido intervalo, doutora Daniela, e nós voltamos já já. Daqui a pouquinho também tem Óticas Clean aqui para vocês e os novos quadros do nosso programa. E vamos saber mais sobre catarata, como prevenir e todo esse processo quando tem que fazer cirurgia. Então não sai daí que a gente volta já já. Voltamos aqui com a médica oftalmologista Daniela, que está falando tudo sobre catarata hoje e tem chegado para nós algumas perguntas. Inclusive, doutora, chegou aqui uma pergunta sobre: é possível prevenir a catarata? Não, a catarata ela não é prevenível, né? Assim, ela vai acontecer com a idade. Tem paciente que tem mais cedo, tem paciente que tem mais tarde. Né? A catarata senil geralmente vai acontecer após os 60 anos, mas tem paciente de 50 anos que já tem que operar. Mas assim, geralmente após os 60, até uns 75 ela aparece. Tem paciente que vai operar com quase 90 e é normal, não é nada de errado. Mas você não tem como
prevenir, todo mundo vai ter. Alguns cuidados fazem com que ela possa aparecer mais tarde. Então, assim, aquelas pessoas que trabalharam no sol a vida inteira, sem um óculos de sol, sem uma proteção adequada, elas tendem a ter um pouco mais cedo a catarata, né? Então, uma pessoa que sempre usou um óculos de sol, protegeu os olhos da radiação ultravioleta, ele vai ter a catarata da mesma forma, mas pode ser, assim, pode vir mais tarde, né? Mas assim, ter todo mundo vai ter, não tem jeito. Então, para você que está nos perguntando aí, use óculos de sol e já fica sabendo que não tem para onde fugir. Uma hora ou outra a catarata aparece. E daqui a pouquinho teremos aqui a Priscila Lache da Óticas Clean, que vai falar tudo para vocês sobre essa proteção, sobre os óculos solares que você encontra na Óticas Clean. Doutora, vamos falar agora de um assunto que eu acho que todo mundo fica um pouco receoso, que é a cirurgia de catarata. Como que ela funciona e quando ela é indicada? É assim, o paciente ele tem que passar em consulta todo ano, isso é para todo mundo, tá? Criança, adolescente, idoso, pelo menos uma vez por ano a gente precisa fazer rotina para ver como é que está a saúde do olho. Existem algumas doenças que requerem acompanhamento a cada 4 meses, a cada 6 meses, mas uma rotina uma vez por ano. Porque a gente mede a visão todo ano e aí você vai vendo aquela piora da visão e você pode mostrar para o paciente, olha, o ano passado você via até essa letra, esse ano você já está vendo nessa, né? Então é na rotina mesmo que você vai perceber. E o paciente em si, como ele percebe? Que a visão dele está embaçando, né? Ele percebe que o brilho mudou. Às vezes o paciente fala assim, quando eu olhava da janela da minha casa eu via um relógio em tal lugar, agora eu não consigo mais ver a hora ali. Então é gradativo, é lento. Então, tem paciente, por exemplo, que só percebe quando vai renovar a CNH, que chega lá e não passa. Olha, gente, você já pensou nisso? É importante todo ano passar para a gente fazer essa rotina. E aí, na hora que começa a perder qualidade de visão e quantidade de visão, a gente indica a cirurgia, né? Existe um limite onde a gente orienta o paciente que, se ele quiser aguardar mais um pouco, também não há nenhum problema, que pode aguardar. Mas a partir de determinado ponto, a gente orienta que não tem o porquê aguardar, porque isso aumenta risco de queda em idoso, tem que operar. E o único tratamento que existe efetivo para a catarata é a cirurgia. Não existe um colírio, não existe um alimento, se eu comer tal coisa vai prevenir, não vai. Tá? Então assim, porque escuta falar daquele colírio que melhora. Não, o colírio não melhora a catarata. O que vai melhorar a catarata é a cirurgia. E como que a cirurgia funciona? A gente sempre precisa dilatar a pupila, né? Para operar, no pré-operatório, nos exames, a gente já dilata a pupila. Por quê? A dilatação da pupila para a gente é muito importante, né? A pupila tem que estar bem dilatada para facilitar a cirurgia, não que não dê para operar pacientes que não dilatam. Dá, mas facilita. Então, como é que funciona? A paciente deita, né? A pupila está dilatada e a gente, quando vai operar, o cristalino, na verdade, ele está envolto num saquinho, que é onde tem esses pelinhos aqui. Esses pelinhos são o que seguram o cristalino no lugar dele dentro do olho. Então, quando a gente vai operar, a grosso modo, a gente vai abrir esse saquinho aqui, tira toda a catarata, todo aquele conteúdo. As pessoas falam muito, a cirurgia é a laser. Não é laser, é ultrassom. É um ultrassom que vai quebrando essa catarata, ela vai virando um pó e vai sugando esse pó. Até que a gente limpa tudo e fica só o saquinho. Aí a gente coloca uma lente dentro desse saquinho. A lente, ela entra toda dobradinha. O corte da cirurgia da catarata, quando ele é muito grande, ele tem 2,7 milímetros. E a lente entra toda enroladinha, é por aqui. A gente faz o corte aqui assim, tá? No olho. E a lente entra por aqui, por isso que a pupila tem que estar dilatada, porque a gente trabalha pela frente dela. Se a catarata está aqui, a gente trabalha por aqui. E aí a gente coloca a lente que fica dentro desse saquinho. E aí as lentes da cirurgia de catarata, existe hoje em dia diversas tecnologias de lente, né? Desde lentes mais simples e até lentes multifocais. Você pode colocar uma lente multifocal dentro do olho do paciente e com isso ele vai ficar independente de óculos, não é sem óculos. Isso é muito importante o paciente entender.
que a gente coloca uma lente multifocal para dar independência, mas às vezes, para dirigir à noite, ele ainda vai precisar de um óculos, para fazer uma leitura muito prolongada ou de uma coisa muito miudinha, ele ainda vai precisar de um óculos, mas ele vai ser independente de óculos. A lente multifocal é para todo mundo? Não é. Para pôr lente multifocal, o olho tem que ser completamente saudável. Qualquer problema que o paciente tiver, ou na retina, né, que é aqui o fundo do olho, ou glaucoma, já são contraindicações de uma lente multifocal. Mas aí existem outras tecnologias de lente que a gente pode usar para dar uma independência também, não tão grande quanto numa lente multifocal, mas ainda assim ter uma independência de óculos. Sim. E aí isso realmente só na consulta, conversando com o paciente e até para entender aquilo que o paciente quer. Porque se você pegar um paciente que é motorista de caminhão e uma paciente que é costureira, eles não usam a visão da mesma forma. Então eu não posso indicar o mesmo tipo de lente para esses dois pacientes, porque eles usam a visão de formas diferentes. Sim. Entendeu? Então as lentes que a gente vai implantar dentro do olho são diferentes. E doutora, outra pergunta também sobre o pós-operatório. Como que funciona após a cirurgia? É assim, a cirurgia de catarata, ela é tem um pós-operatório muito tranquilo. Então, às vezes, a gente até tem que brigar um pouquinho com o paciente para ele ficar quietinho em casa, tomar cuidado, porque não dói. A visão no dia seguinte é um pouquinho embaçada, é natural, mas ela melhora relativamente rápido. Às vezes, o paciente com 3 dias de cirurgia já está com uma visão boa, já está melhor do que era com a catarata. Então o paciente quer fazer tudo e não pode, requer alguns cuidados, né? Não pode cozinhar, não pode dormir do lado que operou, a gente sempre pede para dormir ou de barriga para cima ou para o outro lado, né? Não pode coçar o olho, tem que pingar bastante colírio, então assim, usa muito colírio, então tem que tomar cuidado com os horários, porque às vezes o paciente acha que colírio não é remédio. Colírio é remédio, igual aquele comprimido que você toma. Do mesmo jeito que tem comprimido de antibiótico, de corticoide, tem colírio de antibiótico, de corticoide, de anti-inflamatório. E eles têm que ser usados de forma correta para o pós-operatório correr tudo bem, né? Para minimizar os riscos de complicação. Então, assim, não tem dor, mas tem que tomar cuidado, né? A primeira semana a gente pede para não ir em lugar muito cheio, com muita gente, não é para ir em festa, supermercado, andar no centro da cidade. Né, tomar os cuidados. Geralmente, uma cirurgia que não tem complicação, que corre tudo bem num pós-operatório tranquilo, com 1 mês a gente dá alta e o paciente pode levar a vida normal depois de 30 dias. Olha, então vocês estão tirando todas as dúvidas hoje aqui com a doutora Daniela e entre em contato na clínica para poder agendar uma consulta e vocês vão ter aí um atendimento especializado e personalizado para cada paciente, né, doutora? Vamos chamar então um rápido intervalo e nós voltamos já já com Óticas Clean aqui também. Estamos aqui com a doutora Daniela Basler, falando tudo sobre catarata, quanta informação importante tivemos aqui nesse programa. E você está anotando tudo? Não esquece de entrar em contato com a clínica 3B Oftalmologia. 3B Oftalmologia e já agendar sua consulta, hein? Não deixe o tempo passar. E estamos aqui também com a nossa patrocinadora, nossa querida Priscila Lache, da Óticas Clean. Vem pra cá, Pri! Seja bem-vinda mais uma vez, né? E para quem não sabe, a Priscila que convidou a doutora Daniela, claro que para dar essa aula para nós hoje, falando tudo sobre catarata, tirando todas as dúvidas de vocês que nos assistem. A doutora aqui falou também sobre usar a proteção do óculos de sol com a proteção ultravioleta, né? Porque isso faz com que a catarata venha mais tarde, né? Fora que evita outras doenças de retina que são realmente preveníveis com o uso da proteção ultravioleta.
Olha, pensando nisso, não podia faltar Óticas Clean aqui com a gente. Pri, fala um pouco dos óculos, das sugestões de vocês lá da Óticas. Bom, trouxe alguns modelos, né? A gente tem modelo para todo gosto, todo formato de rosto, inclusive para prática de esporte. Trouxe alguns óculos, né? Até para proteger, às vezes, um vôlei de areia, beach tênis, onde, né, fica muito exposto, né? Às vezes a pessoa... Então, o óculos ele também serve como proteção. Gente, sempre com filtro V, né? É o mais importante para você cuidar dos seus olhos, tá? É como se estivesse passando um protetor nos seus olhos, né? Ele sempre vai estar ali saudável e lindo. Trouxe alguns modelos mais sofisticados, mais modernos, ó. Além de valorizar super. Olha, que linda! Né? Você está protegendo seus olhos. Priscila sempre com a sua coleção, né? Precisa, né, Van? Apaixonada por óculos, tem que Já corre aí, gente. Pega o celular, já segue a Óticas Clean. O @ tá aqui na telinha. Mais alguma dica, Priscila? Eu tô vendo aqui que tem um Ray-Ban, modelo aviador. Tem para todos os gostos, né? Isso mesmo. Eu trouxe aqui um clássico da Ray-Ban, um aviador. Trouxe um modelo masculino, mais tradicional, para um homem mais exigente, mais elegante. Esportivos, da prática de esporte, bike, tanto com grau quanto sem grau. Hoje a maioria desses óculos aqui a gente consegue estar graduando também. Então a pessoa precisa, a gente consegue estar colocando grau, inclusive nos esportivos. E nas Óticas Clean, para você que precisa de um atendimento personalizado, então procure a Óticas Clean, o @ já está aqui para você seguir o Instagram e ver todas as armações, aquele atendimento que você merece. Então procure as Óticas Clean, mas não esquece, primeiro passa em um médico especialista, em oftalmologia. É isso, né, doutora Daniela? É importante que a consulta seja feita sempre com um médico oftalmologista, porque a gente não vai ver só o grau. A gente vai avaliar catarata, vai fazer triagem de glaucoma, vai ver como está a saúde da retina. Então é importante ver a saúde do olho, não é só óculos. O óculos faz parte, mas tem que avaliar toda a saúde do olho também. Olha, gente, então já anota aí todas essas dicas. E Priscila, vamos fazer aquela pergunta especial para a doutora Daniela. Nosso programa que fala em despertar em família, que vem trazendo esse despertamento para as pessoas que nos assistem. E nós queremos perguntar para a doutora, o que é família para a doutora? Nossa, é tudo que eu tenho. É a minha base, desde os meus pais, o meu marido, minha filha. Eu trabalho, na verdade, junto com o meu marido. Ele faz a parte administrativa e eu atendo. É tudo que eu tenho na minha vida. É isso aí, gente. Família é nossa base, é tudo. E estamos muito felizes em receber a doutora aqui. Priscila já é de casa, mas queremos reforçar o nosso convite que o programa está de portas abertas para receber a doutora, o Marcelo, sua família. Vai ser uma honra tê-los aqui conosco. Eu quem agradeço o convite. Sempre que precisar, pode convidar, pode chamar que eu venho. Olha, vai ser uma honra, não é mesmo, pessoal? Muito bom esse programa. Obrigada, Priscila, por convidar a doutora Daniela, que hoje deu uma aula para nós e com certeza vai ajudar muitas famílias que estão nos assistindo. Eu que agradeço mais uma oportunidade. Obrigada, doutora. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. É isso aí. Está chegando ao fim, então, agora o nosso programa de hoje. Despertar em Família. Acompanhe toda semana o programa inédito. Todo sábado tem programa inédito para vocês. Não percam. Deus abençoe vocês. Até o próximo Despertar em Família.